né, que por meio da DIMAN vai estar trazendo algumas questões, mas é um trabalho em parceria, né, com uma parceria muito forte com o INEP, também com a CECADI, e né, para que a gente consiga realmente responder as diversas perguntas, né, as diversas aflições, né, que a gente tem aqui. E isso é um trabalho, né, que a Michele tem feito todo o esforço aí por meio da CGMAN, né, Michele, o Igor, Danilo, Alane, que é toda a equipe que tem, tá, gente? Quando a gente fala o nome das pessoas, às vezes as pessoas são só, não, é toda a equipe da Michele, tá? São 4 pessoas, e que, né, que nesse processo também buscando essa parceria com outras áreas, porque às vezes cada um olha pela sua perspectiva, né? Um olha pelo financiamento, outro olha pela avaliação, outro olha pela redução da desigualdade, e veja, né, como é interessante a gente ter um ponto, ter um momento de alta especialização, mas que a gente possa trabalhar esses temas juntos para ver que só se faz boa gestão tendo financiamento, né, e só se reduz desigualdade a partir de boa gestão e de boas políticas educacionais, né? Então, esses aspectos são essenciais, e aí por isso também queria agradecer aqui, vocês depois vão ter oportunidade, né? O Igor, né, da CGMAN, Igor Magalhães Queiroz é quem vai conduzir aqui esse primeiro momento da apresentação, mas queria também agradecer ao Luiz Caseiro, né, que é coordenador-geral de estudos educacionais, né, um grande parceiro aí também de uma série de ações que vem sendo feitas no âmbito do Fundeb, também a Raíssa Ortega, que é coordenadora-geral do Sistema de Avaliação da Educação Básica, né, da DAEB, do INEP também, e a Lara Vilela, que é da Coordenação Geral de Educação para as Relações Étnico-Raciais, né, que é da CECADI. E por que, né, gente, juntar tanta gente? Porque ter perspectivas tão diferentes? Exatamente por conta desse caminho, né, que alguns aspectos do financiamento vêm tomando, e que vem para cumprir um papel essencial, quer dizer assim, nós precisamos reduzir desigualdades no nosso sistema educacional, né? Muitas vezes fala-se, a educação no Brasil não é boa, é sempre um pouco complicado essas afirmações, eu sempre pergunto, mas escuta, de qual educação que você está falando, né? Eu não sei de qual educação que você está falando, porque mesmo dentro do mesmo município, muitas vezes a gente tem escolas muito boas e escolas negligenciadas, né? A gente tem situações das mais diversas, nós temos escolas, né, muito boas no Brasil, e temos escolas que talvez a gente não tenha aprendido ainda a dar atenção, a fazer a gestão, a fazer a mediação didático-pedagógica da forma como aquela escola e aqueles estudantes que estão naquelas escolas precisam, né? Então, quando a gente fala que tem escolas muito boas, escolas muito ruins, talvez a gente precise pensar também que o modelo de educação que a gente está adotando, ele atende melhor a alguns e continua negligenciando a outros, que são essencialmente os mesmos que foram negligenciados, né, historicamente no processo de formação, né, do Brasil. Acho que é muito importante a gente entender a origem e a natureza, né, desse problema e assumir essa responsabilidade, né? O problema no Brasil não é simplesmente de qualidade de educação de forma genérica, ele é um problema muito grande de desigualdade, né? Vamos fazer um exemplo trivial, né? O Brasil tem problema de renda, né? A gente sabe que o Brasil tem problema de renda, né? Uma desigualdade muito grande de renda. Mas quando a gente olha a média, ela não é tão ruim assim, né? Mas por quê, né? Não adianta eu aumentar a renda média da população se eu continuar aumentando de quem ganha mais e não aumentar de quem ganha menos, né? Quem está no lado abaixo dessa média vai ficar incomodado com isso. E é mais ou menos a mesma lógica aqui, né? Então, assim, não adianta a gente melhorar as médias gerais dos resultados se nisso não tiver presente uma redução de desigualdade também. Se isso não significar a gente dar atenção, né, para aqueles que menos têm recebido atenção usualmente, tá bom? Então, esse eu acho que é o recado principal, né? E acho que é um recado que ele tem que ser colocado, inclusive, acima do VAR, acima do ICMS educacional, que é uma outra frente que também olha um pouco para isso. Por quê? Esse recurso, né, do VAR, ele foi muito usado para acender um sinal de alerta, dizer, olha, precisamos olhar para isso, né? Mas, sim, muitas vezes vai acontecer de ter melhoria de gestão, de ter um grande esforço e não necessariamente
todas as redes vão receber o VAR todos os anos, né? Uma rede pode receber o VAR, né? O município pode receber o VAR num ano e, porventura, pode não receber no ano seguinte, né? Eu gosto sempre de brincar, assim, a gente sabe, não precisa nem de uma enchente, mas às vezes a chuva, a temperatura do dia, o jogo do Flamengo na cidade do mesmo dia pode prejudicar uma participação numa avaliação do SAEB, né? Então, a gente tem que compreender também que esse processo é um processo incremental, né? A gente precisa fazer uma gestão que continue enfrentando os problemas, que inicie e continue enfrentando seus problemas, sabendo que resultado em educação, em regra, ele vem em médio e longo prazo, né? Alguns resultados, claro, a gente colhe já de imediato, mas os resultados de educação mesmo, eles demoram um pouquinho a chegar, né? E aí, quando eu digo colocar esse desafio um pouquinho acima do próprio VAR, é dizer assim, o VAR foi criado para lançar luz sobre a necessidade de reduzir a desigualdade, mas nós não precisamos focar em reduzir a desigualdade por causa do VAR. Nós precisamos focar em reduzir a desigualdade porque todo mundo tem o mesmo direito à educação, né? Esse é o princípio que a gente tem como direito à educação no Brasil, né? Então, que bom que veio essa lanterna para, né, mostrar um pouco disso, focar um pouco nisso, mas a partir disso nós temos que olhar realmente para o que é o elemento essencial, que é garantir a redução de desigualdades. E o VAR é um mecanismo que vai buscar a melhor forma, progressivamente a melhor forma de reconhecer esse tipo de resultado, né? Como um reconhecimento, ele nunca vai ser perfeito, ele sempre vai ter questionamentos, ele nunca vai conseguir captar todos os fatores, mas a gente quer, claro, melhorar isso, né? E também deixar muito claro o recado, aquilo que a gente chama de um recado pedagógico, quer dizer o seguinte, olha, nós precisamos, sobretudo, reduzir desigualdade no Brasil, né? Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje é muito nesse foco, tá? E é isso que eu queria também reforçar. E aí, para fazer isso, né, a gente tem dois elementos, assim, um deles, primeiro, é a nossa política educacional. A política educacional vai ser de cada município, matrícula, a distribuição, a valorização do professor, né, a garantia de um currículo vivo, né, alinhado à BNCC, também alimentado com as questões locais, né? Desse exercício cotidiano que depois o estudante vai fazer o SAEB, né? Aliás, vamos voltar um pouquinho. Primeiro a política educacional, depois esse estudante incluído no censo escolar, né, e devidamente registrado no censo escolar, depois esse estudante fazendo as avaliações do SAEB, né, e ele não vai se sair bem na avaliação do SAEB por conta de eu ficar aplicando prova, mas sim por conta de eu ficar trabalhando aquilo que se espera, né, que ele aprenda durante esse período. Feitas as avaliações do SAEB, né, esse conjunto de informações ele vai ser trabalhado, vai ser calculado pelo INEP para as condicionalidades 2 e 3, né, e vão estar, e sendo feito isso, os dados vão estar também disponíveis para vocês. Tá? Esse é um passo que o INEP tem evoluído muito, então o que eu quero sempre dizer também não se preocupem com contratar estatísticos, tá, gente, para refazer cálculo, porque não é esse o objetivo. O cálculo o INEP vai fazer, vai refazer, quantas vezes for preciso, tem feito isso e feito muito bem, né? Mas o que a gente precisa é ajustar o nosso processo pedagógico, né? É conhecer o perfil do nosso estudante, da nossa realidade em cada município, ajustar a nossa abordagem pedagógica para melhor atender esse estudante, claro, sempre com alinhamento à BNCC, né? Porque é isso que depois vai ser demandado, né? Mas sem negligenciar também as questões locais, e alinhar esses elementos, então. Um projeto pedagógico lá da escola, o registro no censo escolar, as avaliações do SAEB, tá? Com a coesão disso é que vai se ter os resultados. E aí também, aproveitando essa questão do censo, eu esqueci de mencionar antes, também agradecer o Luciano, né, que também vai estar aqui junto com todo mundo para também tirar dúvidas em relação ao censo escolar, porque esses resultados vêm desse conjunto de coisas, mas o mais importante, reforço, gente, é a gente compreender que o problema é a redução de desigualdades e compreender que tudo parte da política educacional, que é essa que vocês constroem e desenvolvem dia a dia e que precisa chegar lá, né, na escola, no professor, para que chegue de fato no estudante. Então, eu desejo aqui para a gente ótimos trabalhos, ótimos estudos e ótima aprendizagem para todo mundo. Vou também seguir acompanhando aqui, tá, e auxiliar qualquer coisa que precisarem, mas passo a palavra aí para o Igor, da CGMAN, que vai conduzir esse primeiro momento das apresentações. Boa tarde a todos.
Obrigado, Valdoir, pelas palavras. Obrigado também, Vivian, Luiz Miguel, pela abertura. Eu sou o Igor, sou servidor aqui do Ministério da Educação, estou coordenador de manutenção da educação básica, trabalho aqui junto à Michele, nessa equipe pequena, mas bastante aguerrida, né, e sempre muito disposta a dialogar com os municípios. E, nesse sentido, eu também agradeço, né, a viabilização da Undime por esse momento. Esse é um encontro formativo muito aguardado por alguns municípios, a gente sempre os atende, espera, recebe dúvidas, e sempre as condicionalidades 2 e 3 têm aparecido como gargalos, né, para alguns municípios. Então, hoje a nossa apresentação vai nesse sentido. A gente também recebeu algumas dúvidas em relação à condicionalidade 1, mas só para deixar claro que essas dúvidas a gente vai deixar para vocês no chat aí, um WhatsApp, um e-mail, que por lá a gente consegue atender com mais precisão essas dúvidas sobre a condicionalidade 1. Então, hoje o nosso foco aqui do encontro são as condicionalidades 2 e 3. Vocês estão vendo a minha apresentação? Se alguém puder me dizer sim. Beleza. Então, nesse encontro, nós temos nesse início para apresentar para vocês sobre o VAR. Apesar de muitos de vocês já conhecerem, a gente também recebeu muitas dúvidas iniciais de pessoas que estão no início da gestão, ainda não se aprofundaram em relação à complementação VAR. Essa complementação está disposta na Constituição e ela prevê condicionalidades e indicadores, que são definidos a partir de atendimento, melhoria de aprendizagem com redução de desigualdades. Então, retomando até a fala do Valdoir, né, redução de desigualdades é atuada aqui. A gente está falando, né, de uma melhoria de gestão, a gente está falando de uma melhoria da qualidade da educação, mas sempre nessa perspectiva de redução de desigualdades. E aí, a complementação VAR, ela depende de uma harmonia entre algumas entidades, algumas autarquias, alguns órgãos, que têm diferentes funções nesse processo. Então, o INEP, que está aqui conosco, representado pelo Luiz, pela Raíssa, pelo Luciano, ele propõe a metodologia. Então, a partir do INEP, a gente tem uma metodologia de como a gente vai calcular essas condicionalidades, esses indicadores. Existe uma comissão intergovernamental de financiamento, a CIF, que aprova essa metodologia. E é importante ressaltar que essa comissão, ela é tripartite paritária. Ela tem 5 cadeiras para a União, 5 para estados e 5 para municípios. Então, todas as regiões estão representadas pela Undime de sua região. Então, a Undime está presente com a gente nessas discussões, Luiz Miguel está presente, e é importante dizer que é essa comissão que aprova essa metodologia. E depois, a SEB, aqui no Ministério da Educação, o INEP e a FNDE, ajudam a aferir o cumprimento e fazer o cálculo desse repasse. A lei e a Constituição não nos dizem o que significa esse R, tá, gente, do valor anual por aluno, mas a gente gosta de dizer que é de resultados de redução de desigualdades educacionais, racial e socioeconômica, porque isso resume bem a parte central do VAR. O VAR ele começa a ser distribuído em 2023, e eu tenho um valor que vem aumentando. Em 2026, quando ele atingir o 2,5% previsto na Constituição, ele vai estar em torno de 6 bilhões. Então, é um valor considerável que é distribuído para todas aquelas redes que estão habilitadas e avançaram em pelo menos um dos indicadores. Aqui a gente apresenta para vocês quais são essas condicionalidades. Muitos já conhecem. A condicionalidade 1 tem a ver com provimento ao cargo de gestor escolar, por meio de critérios técnicos de mérito e desempenho. É aquela que vocês comprovam por meio do CIMEC, quando vocês anexam o ato normativo e o edital do município para a seleção ou eleição de gestores escolares. A condicionalidade 2 tem a ver com a participação no SAEB, e a ela a gente vai se ater um pouco mais aqui. A condicionalidade 3 tem a ver com a redução de desigualdades socioeconômicas e raciais. Condicionalidade 4, ela é comprovada pelos estados. Essa aqui não é uma grande preocupação para os municípios, porque ela é uma responsabilidade do estado. Então, o estado vai comprovar no próprio CIMEC se ele está cumprindo, se ele tem uma lei estadual que distribui o ICMS a partir de critérios educacionais. E a condicionalidade 5, que vocês também já estão bastante habituados, é aquela do referencial curricular alinhado à BNCC. Essa hoje é uma condicionalidade que 97% dos municípios conseguem cumprir. Então, ela também é comprovada via CIMEC, assim como condicionalidade 1, e por ela a gente faz uma mobilização sempre no segundo semestre, dessas duas condicionalidades para vocês registrarem no sistema. E para receber o VAR, não depende só de cumprir as 5 condicionalidades, mas tem que avançar em pelo menos um dos indicadores.
nós temos o indicador de atendimento e o indicador de aprendizagem. Nós vamos falar um pouco desses dois indicadores aqui hoje também. Então, nós temos um compromisso aqui com vocês de sempre dando cada vez mais transparência e mais previsibilidade em relação a essas condicionalidades. A gente entende que é um processo novo, ele existe há poucos anos, a gente entende também que esse ano é um ano de novas gestões municipais, mas a cada ano a gente constrói um pouco mais de legitimidade dentro desse processo, a partir do momento que a gente faz encontros formativos como esse, a partir do momento que a gente também dá transparência aos resultados. Então, hoje, vocês têm várias formas de conferir em qual condicionalidade foi habilitado ou não foi habilitado, qual o motivo, vocês têm canais de atendimento e têm encontros formativos também, sempre com esse foco da melhoria do atendimento e da aprendizagem, com redução de desigualdades. Então, nesse momento nós estamos no ciclo 2025-2026, então em 2025 é o ano de informar o cumprimento das condicionalidades. Então, lá no CIMEC vocês vão informar esse ano para o recebimento do Fundeb no ano que vem, 2026. E esse ano a gente tem uma oportunidade importante, é um ano de realização do SAEB. O SAEB ele impacta diretamente tanto a condicionalidade 2 quanto a condicionalidade 3, que são as duas que a gente está falando aqui hoje. Então é muito importante que esse seja um ano de mobilização nesse sentido. A condicionalidade 2, que fala da participação de pelo menos 80% dos estudantes de cada ano escolar periodicamente avaliados em cada rede de ensino por meio dos exames nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. No último ciclo, nós tivemos 426 redes inabilitadas nessa condicionalidade. Então, a gente tem aqui um número considerável para trabalhar, pensando em qual que é esse critério que a gente está cumprindo. Então, que critério é esse? É a taxa de participação entre os estudantes presentes no dia da aplicação e aqueles alunos matriculados, declarados no censo escolar. Aqui a gente tem uma dúvida que a gente já recebeu a partir do formulário de inscrição de vocês, e também a partir de WhatsApp, de e-mail, em relação a quais dados aqui são considerados. A Raíssa vai falar um pouco mais na frente, acho que o Luciano também vai poder responder um pouco mais sobre isso, porque em relação à condicionalidade 2, é importante dizer que o censo preliminar é a base de aplicação do SAEB. Então, é importante que os municípios estejam atentos desde o momento da declaração preliminar do censo, porque esse número vai interferir em todo o cálculo. Mas, do ponto de vista da condicionalidade 2, a gente está usando os dados finais do censo. No entanto, os dados finais, eles têm que bater em relação à consistência dos dados preliminares. Então, por isso que é importante que os dados preliminares já estejam corretos. E a taxa de participação tem esse numerador, que são os presentes no dia da prova, e o denominador, os matriculados no censo, olhando para os dados finais. Então, os municípios precisam, aqui detalhando, ter um mínimo de 10 estudantes fazendo SAEB nas séries avaliadas. Então, se o município tem turmas de 9º ano, também tem que ter 80% na aplicação do 9º ano. Se o município tem turmas de 5º e 9º, tem que ter 80% em cada um desses anos escolares. Isso é importante dizer, porque às vezes alguns municípios têm pouquinhas turmas de 9º ano, ou só tem as turmas de 5º ano, e acham que não precisam, não precisam atingir esse 80%, que esse 80% é só para um dos anos de aplicação, e na verdade é para os 2 anos de aplicação. E ter no mínimo 50% dos alunos participando no SAEB. E essa verificação é utilizada a partir da matrícula inicial, por isso que é importante a gente ter a coleta preliminar do censo com os dados corretos. E caso o município só tenha uma escola e ela não consiga uma taxa de participação, o município fica sem resultado do SAEB, aí não é possível fazer esse tipo de cálculo. Nós temos também alguns casos excepcionais aqui em relação à condicionalidade 2, que são os casos de desastres naturais que impeçam a aplicação e devem ser registrados junto à Defesa Civil, pois as redes serão consideradas a partir dessa relação. Por que a gente está trazendo isso? A Comissão Intergovernamental já deliberou no ano passado em relação a casos parecidos com esse. Então, a gente sabe que pode acontecer um caso, de força maior, um caso fortuito, que impeça a aplicação ou que impeça a participação dos estudantes no momento da aplicação. Isso acontece, por exemplo, nas secas do Amazonas, que tiveram em 2023, aconteceu também nas enchentes no Rio Grande do Sul. Então, por isso que a gente traz essa previsão. E também tem alguns casos específicos em relação à própria aplicação, à própria chegada das provas no município ou a chegada das provas para correção. Então, por isso, a gente traz aqui os casos excepcionais para que nenhum município fique prejudicado.
Avançando aqui para a condicionalidade 3, ela prevê a redução de desigualdades socioeconômicas e raciais medidas nos exames, respeitadas as especificidades. Aqui, gente, esse é o que a gente chama de coração do VAR. Então, aqui a gente está falando de redução de desigualdades. E a gente percebe que muitos municípios têm uma dificuldade de compreender de onde vêm esses critérios. Então, nesse momento formativo, vocês vão ter mais acesso a quais são os critérios, qual a metodologia aplicada, porque são critérios bastante objetivos. Eles dependem dos resultados do censo, eles dependem dos resultados do SAEB, e a partir de um cálculo que hoje é bastante transparente e publicizado pelo INEP, vocês conseguem verificar se o município atingiu ou não. A condicionalidade 3 teve 1.930 redes inabilitadas no ciclo anterior. E aí vocês podem ver por esse mapa, né, são muitos municípios aí, São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo, que é a região que a gente está trabalhando aqui hoje. Então a gente percebe uma grande demanda, né, de falar sobre essa condicionalidade no momento formativo. Aqui a gente tem um percentual de inabilitação, vocês podem encontrar o estado de vocês. Eu já deixo avisado também que a gente vai compartilhar essa apresentação com a Undime para que vocês tenham as informações, possam se debruçar sobre elas depois com as equipes técnicas, né, junto aos dirigentes municipais de educação. Então não se preocupem, né, em ficar tirando foto ou ficar... ou perguntar em relação à apresentação, porque a gente compartilha tudo com o Undime e a Undime envia para vocês. Então, aqui a gente percebe, né, em relação à condicionalidade 3, que muitos municípios da região sudeste tiveram uma baixa porcentagem de habilitação. Então, aqui a gente tem uma demanda importante. Aqui, novamente, né, em relação às condicionalidades 2 e 3, essas são aquelas que nos preocupam, né, em relação à inabilitação, por isso a gente decide fazer esse momento. E aqui a gente traz um pouco sobre o acesso que vocês podem ter aos dados do próprio município. Acredito que as equipes técnicas e dirigentes tenham acesso já ao CIMEC. Dentro do CIMEC, vocês vão ter acesso a um módulo que se chama Fundeb VAR Condicionalidades. Nesse módulo, ele tem 4 abas, e uma delas é a aba Situação. Lá você verifica qual a situação de habilitação do seu município, e tem um motivo, um detalhamento e uma orientação. Então, aqui nesse exemplo que a gente trouxe, é um município que não foi habilitado na condicionalidade 1, e que também não avançou no indicador de aprendizagem, por isso eles estão em vermelho. Mas as demais condicionalidades e indicadores estão em verde. Então, nessa aba, você consegue verificar os dados de a distribuição do Fundeb, dos valores do Fundeb para esse ano de 2025. Você consegue verificar qual foi a habilitação no ano passado para a distribuição do VAR em 2025 e consegue também verificar qual era a situação no ano anterior ainda, de 2023 para 2024. Então, esse módulo do Fundeb no CIMEC é uma forma de dar publicidade desses dados para que vocês sempre possam conhecer qual que é a situação atual do município e possam também garantir as intervenções, como a própria Vivian falou lá na abertura. Então, esse momento aqui é para vocês também planejarem intervenções em relação àquelas condicionalidades que vocês ainda não se habilitam. Com relação ainda a intervenções, a gente traz aqui como exemplo, esses não são todos os programas, tá, gente? Aqui tem alguns exemplos de programas que estão gerenciados aqui pela Secretaria de Educação Básica, mas a gente poderia citar muitos outros, tanto da Secretaria de Educação Básica, quanto da SECADI, que trabalha na perspectiva da diversidade e inclusão, de programas que atingem diretamente os municípios para que eles possam pensar em intervenções pedagógicas. Quando a gente trata da condicionalidade 3, a gente está falando de um resultado de aprendizagem. Então, é um resultado de aprendizagem verificado para aqueles grupos mais vulneráveis, ou seja, os estudantes pretos, pardos e indígenas, e os estudantes de menor nível socioeconômico, mas para isso a rede precisa pensar no seu projeto pedagógico, na sua política, de que forma ela vai fazer intervenções para melhorar a qualidade da educação nessas escolas. Aquelas escolas de periferia, aquelas escolas mais afastadas do centro urbano, aquelas escolas que têm o maior percentual de estudantes pretos e pardos, aquelas escolas que têm estudantes de menor nível socioeconômico. Então, aqui a gente traz algumas perspectivas para vocês, né? Tem o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que atua do 1º ao 5º, tem o Escola das Adolescências, que atua do 6º ao 9º, tem o programa Escola em Tempo Integral, né, que fomenta as matrículas de tempo integral. A gente acredita numa perspectiva de educação integral como um propulsor, né, da melhoria da qualidade da educação. Tem a perspectiva do Escolas Conectadas também, que fala de conectividade nas escolas, mas também do uso responsável dos dispositivos, né, dos dispositivos com telas. E a gente pensa também que isso deve ser uma ação articulada. Então, o município que está recebendo todos esses programas, o município que está pensando suas intervenções, ele tem que compreender
quais são as formas de ajuda, né, que o governo federal e às vezes até o governo estadual tem em relação a esses estudantes aqui, principalmente a gente está falando dos estudantes do 5º ano e do 9º ano por conta da aplicação do SAEB. Na perspectiva do Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens, a gente tem 2 plataformas de avaliação contínua de aprendizagem, que a gente chama de avaliação formativa, né? Enquanto o SAEB é uma avaliação somativa, ela traz uma avaliação para a rede, essa avaliação formativa traz uma avaliação por estudante, é aquela que o professor consegue visualizar o resultado e fazer suas intervenções. Então, temos ela tanto para os anos iniciais, no âmbito do compromisso, e temos ela nos anos finais, no âmbito da Escola das Adolescências. Então, isso aqui é uma plataforma gratuita, disponibilizada pelo Ministério da Educação, que todos os municípios podem acessar. Aqui também a gente traz, e também vamos compartilhar com vocês, né, alguns QR Codes de materiais dos programas que a gente tem aqui na Secretaria de Educação Básica, que a gente acredita que podem ser de bom uso para os municípios ao pensar essas intervenções. E a gente deixa também o nosso site do financiamento da educação básica, onde a gente dá todas as orientações em relação ao financiamento. E aí não é só o VAR, mas é o Fundeb como um todo, VAF, VAAT, e outras fontes de recursos, como o salário educação. Então, para os dirigentes municipais, para os técnicos que atuam diretamente nessa parte do financiamento, essa aqui é uma informação que a gente deixa disponível para vocês. Então, esse aí é o nosso e-mail e o nosso WhatsApp. Eu vou pedir para que colhem também no chat, para que vocês possam salvar. E fica assim mais fácil para vocês entrarem em contato conosco com dúvidas mais específicas. Desde já eu agradeço e passo a palavra para o Luiz, que é o próximo a apresentar. Obrigado, Igor. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tá. Estão vendo minha apresentação já? Vocês estão vendo minha apresentação? Agora foi. Sim. Tá. Perfeito. Então tá bom. Eu sou Luiz Caseiro, então sou da Diretoria de Estudos Educacionais, da Coordenação de Estudos sobre Financiamento Educacional, né? Eu agradeço ao Igor, a Michele, ao Valdoir e ao Undime pela oportunidade aqui de estar aqui com vocês. É sempre uma grande satisfação poder estar em contato com as redes, né, e vou tentar fazer o meu melhor aqui para ajudar vocês a compreender melhor a condicionalidade 3 e os indicadores da complementação VAR do Fundeb, né. Então, primeiro eu vou falar do indicador da condicionalidade 3, né, que é o primeiro requisito aí para conseguir receber o VAR, né, daqueles indicadores que a gente trata. E depois eu vou falar do indicador VAR atendimento e do VAR aprendizagem. Então, o indicador da condicionalidade 3, né, todos os indicadores que eu vou tratar aqui, todos eles estão muito ancorados na legislação do Fundeb, né, na lei do Fundeb, que é essa lei que está aparecendo aí, Lei 14.103 de 2020. E também, como o Igor falou, na Constituição Federal, né. E, assim, a gente, daí, com base no que a lei determina, a gente faz uma proposta de indicadores que depois é aprovada pela CIF, né? Então, aqui o que a lei determina em relação à condicionalidade 3 é que haja uma redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais medidas nos exames nacionais e sistemas de avaliação da educação básica, né? Respeitar as especificidades da educação escolar indígena e suas realidades. Então, ou seja, a gente tem que usar o SAEB, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, e as redes, para receber o VAR, elas precisam reduzir as desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais. Então, tá bom. Então, a gente usa os dados do SAEB. Aqui, para o exercício financeiro de 2025 e 2026, a gente usa o SAEB 2019 e 2023. Né, por enquanto, é isso. Né, na última reunião da CIF, a gente teve um pedido para um estudo de inclusão do SAEB 2021, né, está registrado na ata da CIF, mas isso é uma proposta que pode valer para o exercício financeiro de 2026, que seria para considerar para aquelas redes que não foram habilitadas no exercício, considerando o SAEB 2019 e 2023, olhar também 2021 e 2023. Mas essa é uma proposta que ainda vai ser apreciada pela CIF, né, e que a gente não sabe se vai ser aprovada ainda, mas só para adiantar esse ponto que eu sei que tem várias dúvidas nesse sentido também. Então, a gente faz a análise
da constitucionalidade 3 para cada um dos 5.595 entes federados nas suas respectivas áreas prioritárias, né? Aqui as áreas prioritárias para os municípios, as séries anos que fazem o SAEB é o 5º e 9º ano do ensino fundamental, né, no caso dos municípios. Os estados têm também o ensino médio. Então, como que a gente avalia a constitucionalidade 3? Por meio do aumento entre 2019 e 2023 da proporção de estudantes em vulnerabilidade com desempenho escolar adequado. E o que é o desempenho escolar adequado? A gente usa como ponto de corte, né, isso daí está descrito na nota técnica, também aqui, tem um ponto de corte diferente para cada ano avaliado, né? Para o 5º ano, é 200 pontos na escala de proficiência do SAEB, língua portuguesa, e para o 9º é 275. Em matemática, é 225 para o 5º ano e 300 para o 9º ano. Né? Então, se o estudante tiver um desempenho maior do que esse ponto de corte, ele é considerado desempenho adequado. E quem são os estudantes em vulnerabilidade? São estudantes pretos, pardos ou indígenas e os estudantes com baixo nível socioeconômico. Então, é para esses que a gente vai olhar na condicionalidade 3. Ou seja, esses dois grupos de estudantes, os pretos, pardos ou indígenas, que a gente também chama de PPI, e com baixo INSE, com baixo nível socioeconômico, eles precisam aumentar a proporção deles que têm um desempenho pelo menos adequado no SAEB. É basicamente isso. Né? E qual que é o instrumento que a gente usa para identificar esses estudantes, né? Primeiro aqui a resposta de cor, raça, né, que esses estudantes dão no questionário do SAEB, do estudante do SAEB, que eles preenchem quando vão fazer o SAEB, né? Então, a importância de conscientizar os estudantes a preencher adequadamente esse questionário, né? Aqui essa é a pergunta, a questão 4, né, aqui tem os itens do questionário, então se ele responde preto, pardo ou indígena, a gente considera ele para avaliação da constitucionalidade 3, né? E para aqueles estudantes que não têm informação no SAEB, que preencheram ou que não querem declarar, ou não responderam a pergunta, a gente olha no censo escolar de educação básica qual que era a cor, raça declarada desses estudantes. E isso respondeu por 10% dos estudantes em 2019 e 6% em 2023. E para o nível socioeconômico, né, como a gente olha para os estudantes de baixo, como a gente define o grupo de estudantes de baixo nível socioeconômico, né? O indicador de nível socioeconômico, ele combina as informações de escolaridade dos pais dos estudantes e a posse de bens e serviços pelas suas famílias. Então, são essas as perguntas aqui do questionário do estudante do SAEB, que são utilizadas para o cálculo do nível socioeconômico, né? Com base nessas respostas, a equipe da DAEB, que vai explicar melhor depois, eles fazem um cálculo utilizando teoria de resposta ao item, extraindo aqui a dimensão socioeconômica dessas questões. Depois a gente pega esse indicador que a equipe da DAEB calcula, e a gente ordena todos os estudantes do município, né, do menor nível socioeconômico para o maior. E daí a maioria dos municípios, a gente considera os 25% com menor nível socioeconômico. Esse é o grupo de baixo nível socioeconômico. Né, todos os municípios que têm pelo menos 40 estudantes no SAEB. Se o município tem menos de 40 estudantes no SAEB, se ele tem de 30 a 39 estudantes, a gente olha para os 33% de menor nível socioeconômico, que a gente precisa ter pelo menos 10 estudantes para poder dizer alguma coisa sobre aquele município, né? Que é o mesmo critério, basicamente, que o SAEB utiliza para divulgar as notas do IDEB também, que a DAEB utiliza. Então, se o município tem de 20 a 29 estudantes no SAEB, a gente olha para os 50% com menor nível socioeconômico. Mas esses são poucos municípios que se enquadram nessas duas condições. A maioria, a gente olha para os 25% com menor nível socioeconômico, né? Depois que a gente definiu esses dois grupos, o que a gente faz? A gente olha o indicador de desigualdade racial. Aqui a gente olha qual a proporção de estudantes deles que tinha desempenho adequado em 2023, você já pega os estudantes com desempenho adequado, PPI, preços para os indígenas de 2023, e divide pelo total de estudantes do PPI em 2023, preços para os indígenas de 2023. E depois olha também em 2019, quantos estudantes, qual era a proporção de estudantes preços para os indígenas com desempenho adequado em 2019. E depois a gente compara essas duas proporções, de 2023 para 2019. Né? Se em 2023 esse número for maior do que 2019, então o município está habilitado no critério racial.
né? E depois a gente olha para a desigualdade socioeconômica, a mesma coisa. A gente pega os estudantes com desempenho adequado, né, de baixo NSE aqui em 2023, a proporção deles, e compara com a proporção em 2019. Se essa proporção aumentou, né, então, ou seja, aumentou a proporção ou percentual de estudantes de baixo nível socioeconômico com desempenho pelo menos adequado no SAEB, então ele está habilitado também no critério socioeconômico. Se ele estiver habilitado nos dois critérios, ele está habilitado na condicionalidade 3. Né? Basicamente é isso, né? Se os dois forem maior ou igual a 0. Ou seja, ele não precisa necessariamente ter melhorado, mas ele precisa pelo menos não ter piorado. Se tiver estável a situação, se for igual a 0, a gente considera habilitado também. Né? E a gente ainda considera também uma margem de erro, né, para avaliação dessa evolução ao longo do tempo da proporção de estudantes com desempenho adequado de vulneráveis, né, estudantes vulneráveis. Essa margem de erro, a gente busca evitar penalizar os entes por variações estatísticas que não sejam significativas, ali, que podem ser causadas por vários fatores, né, pelo acolhimento de estudantes com maior dificuldade em um determinado ano, né, por uma flutuação na participação do SAEB. Então, a gente fez teste estatístico para ver qual que era uma diferença estatisticamente significativa ali, e criamos margens de erro que dependem do tamanho dos municípios. Então, municípios que têm menos de 100 estudantes, aqui que eles estão no grupo 6, eles têm 15 pontos percentuais de margem de erro. Né? E municípios que têm mais que 10 mil estudantes, eles têm 1 ponto percentual de margem de erro. Ou seja, o maior município, que no caso é São Paulo, o município de São Paulo, ele pode piorar até 1 ponto percentual os seus indicadores, que ele vai ser considerado estável, vai ser considerado que ele está habilitado ainda, né? Então, ou seja, a gente tem essa preocupação sempre de evitar penalizar os entes dentro do que a lei permite, né? A gente, na proposta dos indicadores. E todos os resultados do indicador da condicionalidade 3, né, eles estão disponíveis aqui no site do INEP. A gente disponibilizou nesse site que está aqui, a apresentação vai ser compartilhada depois com vocês, né? A Michelle já avisou aí. Tem aqui no site do INEP, a gente disponibilizou as notas técnicas, as bases de dados, para quem quiser reproduzir os cálculos que a gente fez, né? E também os resultados para cada ente federado. Então, aqui nessa planilha, a gente tem o código do ente e o nome do ente, que aqui a gente mascarou só para não ficar citando casos individuais, né? Depois, qual que era a proporção de estudantes PPI, né, com desempenho inadequado aqui em 2019, em 2023, e o indicador de desigualdade racial. Depois, a mesma coisa para o socioeconômico, o indicador de desigualdade socioeconômica. Depois, se ele foi incluído na margem de erro ou não. E, por fim, se ele foi habilitado ou não, e o motivo por que ele foi habilitado. Né? Então, aqui eu até peguei vários motivos, aqui não só 2, né, porque a gente coloca, se vocês forem lá nesse site e baixarem essa planilha, vocês vão ver que para cada ente tem ali o motivo por que ele foi habilitado ou por que ele não foi habilitado, né? Se ele reduziu a desigualdade racial socioeconômica, ou se ele entrou na margem de erro, ou se ele não reduziu. Dentro de um esforço aqui para dar maior transparência, né, para os cálculos do VAR, né, dos indicadores do VAR. Agora eu vou falar aqui, né, da questão dos indicadores do VAR, propriamente. Que como a professora falou no início, né, não basta ser habilitado nas 5 condicionalidades. Depois, os entes precisam ainda apresentar evolução, pelo menos ou no indicador de atendimento ou no indicador de aprendizagem. Né? Então, a complementação VAR, como que ela é distribuída atualmente? 50% dela vai para o atendimento e 50% vai para a aprendizagem. Então, se o município apresentou evolução no indicador de atendimento, só de atendimento, ele é elegível a 50% da complementação VAR. Se ele apresentou evolução só na aprendizagem, a 50% da aprendizagem. Se apresentou nos dois, a 100% da complementação do VAR. Tendo sido previamente habilitado nas 5 condicionalidades anteriores. Então, o indicador VAR atendimento, primeiro, né? Vou passar aqui brevemente pelos indicadores, para o meu tempo não estourar.
aqui, né? Então, qual que é a orientação legal aqui, né? O que a lei do Fundeb diz? Que as taxas de atendimento escolar das crianças e jovens na educação básica presencial em cada ente federado devem ser definidas de modo a captar direto ou indiretamente a evasão no ensino fundamental e médio. Tá. E daí, qual que foi a taxa que o INEP propôs e que a CIF aprovou? Foi a taxa de abandono penalizada pela não resposta, considerando as áreas prioritárias em entes federados. Então, o indicador do VAR atendimento, como que a gente calcula ele? A gente considera os abandonos que o ente teve, divide pelas matrículas do ente e insere aqui um penalizador, que é pelos alunos que não têm resposta, não têm informação de rendimento ou movimento. Então, essas não respostas aqui, elas vão aumentar a taxa de abandono, né? Então, por isso que é importante preencher adequadamente o censo e evitar a situação de não resposta para os entes. E depois, qual que é o critério para ver se os entes melhoraram ou não o atendimento? É comparar o indicador de atendimento deles de um ano com o ano anterior, né? No caso do exercício financeiro de 2026, vai ser o atendimento de 2024 com o atendimento de 2023. Então, a gente pega esse indicador de atendimento de 2024, compara com 2023. Se o de 2024 for melhor do que o de 2023, o ente está habilitado, ou seja, ele está elegível a receber a cota do VAR atendimento. E qual que é a fonte de dados? A fonte de dados é o censo da educação básica, né, que tem a situação de rendimento e movimento, que é a principal informação que a gente olha aqui. Tem a situação de abandono, que é o código 2, que vai calcular a taxa de abandono a partir dela. A situação de falecido, que a gente exclui os falecidos do cálculo, obviamente. A situação de reprovado ou aprovado, que entram normalmente no denominador. E aqui, a matrícula sem informação de rendimento ou movimento, que daí, esse caso, penaliza a taxa de abandono também. Então, por isso que é importante evitar essa situação sem informação de rendimento ou movimento. Os resultados do indicador VAR atendimento também estão disponíveis no site do INEP. Para cada ente, você consegue ver lá todos os componentes do cálculo do indicador do VAR atendimento, né, e se ele foi habilitado ou não no indicador. Agora, aqui passando para o indicador do VAR aprendizagem, que a lei fala, né, nesse caso? Que a metodologia do cálculo dos indicadores precisa considerar o nível e o avanço, com maior peso para o avanço, a taxa de participação, o nível e o avanço, eles têm que ser ponderados pela taxa de participação no SAEB e por uma medida de equidade na aprendizagem. Além disso, a lei coloca também que a gente tem que considerar as taxas de aprovação no ensino fundamental e médio em cada rede estadual e municipal. Ou seja, a lei amarra bastante aqui o que a gente tem que olhar, né? A partir disso, a gente calcula o indicador de nível de desempenho de cada ente, né? E como que ele é feito, esse cálculo? A gente pega a proporção de estudantes com desempenho adequado, que é o mesmo critério da condicionalidade 3, aqui, para a proporção de estudantes com desempenho adequado, e multiplica essa proporção pela taxa de aprovação, de forma similar ao que acontece no IDEB. Isso vai calcular aqui o indicador de nível de desempenho, o INDE, né? Depois, esse indicador ele vai ser ponderado pela taxa de participação no SAEB e pelo indicador de equidade. O indicador de equidade, atualmente, no exercício financeiro de 2025, ele é calculado a partir da razão de proporção de estudantes de nível adequado de aprendizado entre os mais pobres e os mais ricos, o socioeconômico, e os PPIs e os brancos, no caso do racial. A gente propôs, aqui para o exercício financeiro de 2026, que ele seja calculado da mesma forma que é calculada o indicador que são calculados os indicadores da condicionalidade 3. Ou seja, a gente não compare as razões, a gente olhe só para a evolução dos estudantes mais pobres e dos estudantes PPIs, né? Que a gente propôs para o exercício financeiro de 2026. Então, aqui, a gente pega o nível de desempenho para aferir se o ente vai receber ou não o VAR aprendizagem, né? Depois tendo sido habilitado na incondicionalidade. A gente olha para esse delta VAR, para essa fórmula aqui embaixo. Então, a gente pega o nível de desempenho dele em 2023, pondera pela taxa de participação dele no SAEB, por isso é importante a gente ter uma boa taxa de participação no SAEB também, além da condicionalidade 2, né? Um detalhe que aqui a gente calcula a taxa de participação no SAEB global, né, para todos os anos, séries avaliados, e pelo indicador de equidade. A gente multiplica esses três componentes
e olha se em 2023 o resultado foi melhor do que em 2019. Se o resultado foi melhor em 2023 do que em 2019, então o ente evoluiu na aprendizagem com redução das desigualdades e ele pode receber o VAR aprendizagem. Ele receberá o VAR aprendizagem. Aqui também, né, os resultados do indicador VAR aprendizagem são todos disponíveis no site do INEP, né, no mesmo site que você baixa a planilha do atendimento você também, e da condicionalidade 3, você baixa também a planilha do VAR aprendizagem. Aqui está um print da tela do site do INEP, né, que tem aqui as bases de dados, dicionário de dados, tem a sintaxe, para quem quiser reproduzir os cálculos que a gente fez no R, a gente disponibilizou a sintaxe também para reprodução dos cálculos, e as planilhas com resultados, né. Isso tudo faz parte de um esforço da nossa editoria e do Instituto de ter maior transparência aí de todos os procedimentos, ter transparência total, na verdade, de todos os procedimentos aí, né, do cálculo dos indicadores do VAR. Então, resumindo, assim, na prática, um pouco das dúvidas, né, que muita gente tem, como ser habilitado na condicionalidade 2 e 3 se receber a cota do VAR rendimento e a cota do VAR aprendizagem, né. Então, o primeiro passo é aumentar ou manter elevada a taxa de participação dos estudantes no SAEB. Depois, conscientizar os estudantes, principalmente do ensino médio, eu coloquei aqui, mas isso é mais para os estados, na verdade, do que para os municípios, né, a participarem do SAEB e a preencherem adequadamente o questionário socioeconômico, porque no ensino médio tem mais baixa participação, né. Mas melhorar a aprendizagem, que será medida pelos resultados do SAEB, dos estudantes vulneráveis, pretos, pardos, indígenas e estudantes de baixo nível socioeconômico. Depois, melhorar a aprendizagem de todos os estudantes, né, porque isso vai ser avaliado no VAR aprendizagem. Em quinto lugar, melhorar o fluxo dos estudantes, reduzir o abandono escolar e aumentar a taxa de aprovação. Em sexto lugar, preencher adequadamente o censo escolar, reduzindo o número de estudantes sem informação de rendimento e movimento, né? Então, é isso que eu tinha para apresentar aqui, e depois eu estou disponível para tirar as dúvidas. Aí passo a palavra para o próximo apresentador. Obrigado, Luiz. Não apresentei o Luiz direito, gente. O Luiz Caseiro é da Diretoria de Estudos Educacionais do INEP. Agradeço muito. Eles são a diretoria responsável pela formulação das metodologias dentro do INEP em relação às condicionalidades do VAR. Vou passar a palavra para o próximo apresentador, que é a Raíssa Ortega, que é da Coordenação Geral do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, da EB do INEP. Raíssa está aí com a gente? Estou aqui. Conseguem me ouvir? Sim. Ok, obrigada. Eu vou tentar compartilhar minha apresentação. Da última vez eu tive um probleminha, mas eu vou tentar de novo, só um minutinho. Eu não estou conseguindo de novo. Será que alguém pode apresentar para mim, por favor? Ah, não, apareceu aqui. Vocês conseguem ver? Que ainda não. Está dizendo que está compartilhando. Foi. Foi? Ok. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Raíssa, como o Igor falou. A minha apresentação, ela não vai ser tão técnica quanto a do Luiz. A gente vai falar mais sobre como alcançar, né, deixa eu colocar no modo apresentação aqui, para ver se vocês... eu vou falar mais sobre como alcançar dentro do SAEB, como atingir, né, os 80% que são exigidos para condicionalidade 2, e que seriam, então, os participantes considerados válidos no sistema de avaliação da educação básica, né? Então, a gente queria deixar bem destacado aqui, bem claro, que a chave principal, né, o que é crucial para atingir os 80% no SAEB está na correta declaração do censo escolar na etapa preliminar da declaração. Então, eu sei que
muita gente tem o entendimento de que a etapa preliminar, acho que até por conta, né, da nomenclatura preliminar e ter um período de retificação, né, ela não é uma etapa essencial, mas eu queria deixar claro que sim, a gente usa os dados dessa etapa preliminar e eles são extremamente importantes, tá? Então, nessa próxima tela, eu vou mostrar aqui um pouco de como que a gente usa esses dados preliminares ali do censo. Então, esses dados, eles são utilizados, esse que está, né, aqui em laranja, eles são utilizados para gerar a lista de alunos que vão fazer o SAEB, né, que vão responder às provas, e para fazer a impressão das provas do SAEB. Então, é com base nos dados que são informados no censo preliminar. E aí depois vem o período de retificação, né, que daí vocês, as escolas, enfim, né, entram para fazer a retificação, e os dados finais, sim? Desculpa, acho que o slide não está passando, ele ainda está no primeiro slide para a gente. Ah, tá. Passou agora? Ainda não. Não. Para você tá no modo apresentação? Tá sim. É porque para a gente aparece como se não tivesse no modo apresentação. Então, eu não sei por que não tá. Deixa eu parar a apresentação e começar de novo. Conseguem ver agora? Vamos ver. Sim, no primeiro slide. Se você quiser ir passando só para a gente ver se vai passar. Estou passando. Alguém está apresentando agora, acho que é a Jéssica. Ah, tá. Mas eu não consigo mais ver minha tela agora. Agora está vendo sua tela na parte do período de retificação. Quem está apresentando é a Jéssica, né? Ah, pronto. Não sou eu, não. Eu tirei Não? a apresentação, é você mesmo. Voltou a sua, Raíssa. Voltou? Vocês conseguem ver eu passando, então, a apresentação agora? Agora Sim. tá aí. Ah, então tá bom. Desculpa, gente. Então, voltando aqui, os dados preliminares do censo, eles são utilizados para gerar, né, a lista de alunos que vão fazer o SAEB e depois a impressão das provas. E aí vem o período de retificação e a gente usa os dados finais do censo escolar, né, para validar os alunos que fizeram SAEB. E é muito importante que esses dados, eles sejam compatíveis, né, que eles sejam os mesmos, senão eles vão ser desconsiderados ali dos cálculos. E aí está previsto na portaria, né, acho que o Igor apresentou também essa parte da portaria, que no artigo 7º, a população de referência vai ser definida com base nos dados preliminares da matrícula inicial coletados do censo escolar, e no parágrafo 1º, que os dados finais da matrícula inicial declarados no censo serão considerados para validação da população de referência, né, no momento do cômputo dos resultados da avaliação, de forma que os dados informados preliminarmente que se mostrem inconsistentes no processo de validação serão desconsiderados. Então, tudo que é informado lá no censo preliminar, nessa etapa aqui, e que depois não consiste, não é permanente, que muda depois lá no censo final, ele é desconsiderado para fins dos cálculos, né? Então, os dados preliminares, só fazendo um resumo agora, né, os dados preliminares são utilizados da população de referência, são utilizados para listagem de alunos que vão fazer o SAEB, e os dados finais para validação da população de referência. Então, é feito um cruzamento entre a lista de alunos que fazem o SAEB e o que foi declarado pela escola no período de retificação, e esses dados precisam se manter, né, desde da preliminar até a final. E aí, repetindo aqui, né, os dados informados preliminarmente que se mostrem inconsistentes no processo de validação vão ser desconsiderados. Bom, e aí aqui, quais são os critérios, né, para a divulgação da escola? As escolas deverão registrar no mínimo 10 estudantes na etapa avaliada, presentes no momento da aplicação dos instrumentos, e alcançar a taxa de participação de pelo menos 80% dos estudantes matriculados na etapa de ensino avaliada, conforme dados declarados pela escola no censo escolar.
E aí, considerados aqui os dados finais de matrícula inicial, que é exatamente esse cruzamento, né? Então, quais são os pontos essenciais que a gente gostaria de trazer aqui para vocês, que precisam ser destacados para o censo em ano de SAEB? Né? Então, primeiro, declarar corretamente na etapa preliminar todos os dados das etapas avaliadas pelo SAEB no censo, sem precisar de retificação. Então, ter muita atenção ali para que esses dados sejam informados logo na etapa preliminar de forma correta. Fazer uma conferência atenta dos relatórios antes de fazer o fechamento dos dados preliminares do censo, e aí eu vou apresentar um checklist que a gente preparou, né, de itens que não pode ser esquecido na hora de fazer essa conferência, e ficar atento a mudanças na retificação do censo. Então, mudanças de modalidade, etapa, turno das turmas, mudança de alunos de turma, podem gerar inconsistências e tornar um aluno ou turma inteira como não válidos no resultado final do SAEB, e aí levar a não atingir os 80%. E aí, a gente trouxe aqui escolas e turmas que não fazem o SAEB, que não entram, né, no cálculo. Que daí vocês precisam estar atentos para não marcar turmas que deveriam, né, que estão ali respondendo como alguma dessas. Então, turmas multisseriadas, turmas de correção de fluxo, educação de jovens e adultos, turmas de normal magistério, classes e escolas do Serviço Especializado de Educação Especial não integrantes do ensino regular, escolas indígenas que não ministrem a língua portuguesa como primeira língua. Essas turmas, elas não, ou escolas, elas não fazem parte, não entram no cálculo do SAEB. Bom, aí aqui a gente trouxe esse checklist, que seriam o que vocês precisam estar atentos na hora de responder o censo, para que atinja, né, ali os 80% de participação. Primeiro, com relação à escola. Todos os alunos da escola foram vinculados nas turmas de 2025, então se tiver alunos ainda vinculados em turmas de outros anos, eles não vão ser calculados, não vão entrar ali, não vão bater, né, com o cálculo final. As turmas remanejadas foram devidamente incluídas, os novos alunos foram incluídos, então desde o censo preliminar, os novos alunos precisam estar incluídos para que na hora do cruzamento, né, isso seja combinado ali e saia no resultado. Com relação ao tipo de atendimento, a turma que vai fazer SAEB está marcada como sendo de escolarização, isso é muito importante, porque as turmas declaradas como AEE e atividade complementar, elas não entram no SAEB, então elas precisam estar marcadas como sendo de escolarização. Com relação à modalidade, a turma que vai fazer SAEB está declarada como ensino regular, então, outro ponto de atenção aqui, né? Turmas declaradas como EJA ou exclusivas de educação especial não entram no SAEB. E com relação à etapa, as turmas estão com etapa ou série correta, ou seja, não são multisseriadas, EJA, normal, magistério. Então, lembrando aqui, né, eu sei que todo mundo já sabe, mas o SAEB ele é aplicado para o 2º, 5º, 9º e 3º e 4º ano do ensino médio, e se a série ou turma for informada incorretamente, os alunos não vão receber as provas do SAEB. E aí, ainda com esse ponto, com relação ao nome da turma, né, tem que tomar muito cuidado, porque a gente vê algumas vezes que a etapa é incluída no nome da turma. Então, não basta para o SAEB o nome da etapa estar como 5º ano matutino, por exemplo, o campo etapa precisa estar selecionado como 5º ano. Se você cadastrar ali o nome como 5º ano e tiver, se você registrar o nome como 5º ano e tiver cadastrado como outra série, não vai entrar no cálculo. Então, isso é uma coisa que a gente vê com frequência e a gente achou importante colocar aqui. Bom, isso é sobre a condicionalidade 2, então, né, a gente frisando sempre a questão de estar ali na etapa preliminar com esse checklist em mãos na hora de preencher o censo, principalmente ano de SAEB, para que vocês atinjam os 80% de participação. Bom, com relação à condicionalidade 3, existem alguns itens do questionário econômico que compõem o indicador de nível socioeconômico e que é utilizado para calcular ali no cálculo, né, que o Luiz apresentou anteriormente, para calcular o cálculo da condicionalidade 3. Então, o índice ele é calculado a partir dos dados do questionário dos estudantes, olhando os itens sobre escolaridade da família e sobre os bens que a família possui. Esses itens que eu estou apresentando aqui, né,
sobre a escolaridade da família, relacionados os itens que existem na casa, enfim, eles estão no questionário do aluno. Esse questionário ele é respondido ou no primeiro ou no segundo dia de aplicação, após a aplicação das provas. Ele é respondido pelo aluno e a escola não tem interferência, o aplicador não tem interferência, ele entrega o questionário e o aluno responde. Então, aqui, o que a gente... e aí, enfim, a condicionalidade 3 e o SAEB, né, que a gente queria frisar, é que os dados sobre cor e raça utilizados na condicionalidade 3 vão vir do que o estudante declarou nesse questionário, né, que eu apresentei anteriormente, e se a opção estiver em branco, o INEP vai buscar essa informação no censo escolar. Então, a gente busca primeiro no que é autodeclaratório, né, no que o estudante coloca ali no questionário dele, mas se ela vier em branco, a gente vai no que está no censo. E aí, o que é importante aqui, né, de fazer uma conscientização, né, a gente colocou aqui, né, o aprimoramento, né, de promover ações de letramento racial na comunidade escolar, trabalhando tanto com os pais quanto com os estudantes, sobre, para que o estudante entenda, né, na hora de responder aquele questionário, ele não pule essa questão, não deixe em branco, ele entenda o que ele está respondendo ali. Fazer uma campanha com os pais para atualizar o formulário no Educacenso e dos estudantes que não possuem essa informação de cor e raça, e em sala de aula, antes da aplicação do SAEB, trabalhar com os estudantes essa questão do letramento racial e promover a sensibilização sobre a importância de responder os questionários do SAEB. E aí a gente quer frisar aqui de que, apesar desse campo ser previsto, né, pelo CNE, pelo Conselho Nacional de Educação, como obrigatório, ele nem sempre vem preenchido no formulário do aluno no censo escolar. Então, é muito importante que esse formulário seja corretamente preenchido. É uma coisa que eu falei na apresentação anterior, acho que respondendo a uma pergunta, foi que muitas vezes, no momento ali da matrícula, ele é preenchido e ele nunca é atualizado. Então, às vezes, ele fica em branco, e isso vale também para atendimento especial, tá? Não entra ali no cálculo, mas atendimento especial, para que o aluno, ele receba o atendimento que ele precisa no momento da aplicação do SAEB, isso precisa estar corretamente sendo atualizado, revisitado ali no formulário do censo. A gente sabe que muitas vezes, né, o aluno no momento da matrícula não apresenta uma determinada necessidade especial ou necessidade de atendimento, né, e aí, anos depois, na hora de fazer o SAEB, ele vai precisar, então isso precisa ser revisitado e atualizado com frequência lá no formulário do censo. Acho que era isso, basicamente, com relação a condicionalidades 2 e 3 e como isso interfere no SAEB. A gente teve algumas perguntas que a gente recebeu e que eu queria já encaminhar aqui e discutir, e que tem a ver, né? Eu acho que 2 ou 3 perguntas estavam relacionadas a como atingir os 80% de participação, e aí eu espero que a apresentação tenha respondido. Vai ser disponibilizado, né, como já foi falado, então seguir aquele checklist eu acho que é essencial para que os 80% de participação, né, estejam corretos. E aí deixa eu tentar apresentar agora o outro documento que eu criei para as respostas. Que eu queria mostrar como ter acesso. Então, a primeira pergunta que a gente recebeu aqui foi... Vai demorar um pouquinho, mas eu vi que eu já recebi o aviso de que já está apresentando. A primeira pergunta aqui foi como ter acesso aos dados mais precisos sobre os resultados do SAEB. Então, existem 4 formas de ter acesso aos resultados do SAEB. A primeira é no portal do INEP, então ali no menu principal, eu coloquei até aqui o print, né, das telas, ali nesse menu principal, lá em áreas de atuação, avaliações de exames SAEB, e aí em resultados, tem ali vários materiais, todos os materiais de todos os anos de resultados do SAEB. Inclusive, o link para o painel educacional, que é uma outra forma de ter acesso aos resultados, né? Então, o INEP oferece um painel interativo com dados detalhados por estado, município, escola e rede de ensino. Aqui está o link direto para o painel. E aí, ali, pode selecionar o ano da avaliação,
filtrar por escola, rede municipal, federal, enfim. Dá para fazer uma série de análises e cruzamentos. No caso de precisar de dados brutos para análise estatísticas, a gente disponibiliza os microdados, né? Então, dentro daquela seção resultados, tem uma seção microdados no site do INEP, só escolher o ano da edição, e aí baixar os arquivos, que estão sempre disponíveis em formato CSV ou TXT, e eles são acompanhados sempre de um dicionário para entender, né, como é que são ali as tabelas. Então, aqui em acesso coloquei aqui o link direto, mas dentro de acesso à informação, dados abertos, microdados, ali tem os resultados do SAEB, né, os microdados do SAEB. E, por último, os relatórios técnicos. Então, o INEP publica para cada edição os relatórios técnicos pedagógicos, com análise detalhadas por disciplina e série. Então, e no mesmo menu principal, publicações, relatórios e estudos, que vai ter ali, coloquei o link direto também para os relatórios do SAEB. A gente recebeu uma outra pergunta que é com relação a externalidades, né? Quando chega a época de avaliação, em tempo de chuva, e principalmente na cidade do interior, é muito difícil. Então, o que a gente sempre fala com relação a essa questão das externalidades é que se a escola ela tiver uma região com chuvas intensas, greves ou outras intercorrências previsíveis, né, que possam impedir a participação dos alunos na aplicação do SAEB. Então, por exemplo, a escola já sabe que vai ter uma greve de professores, uma greve de ônibus, ou que choveu muito e que os alunos podem faltar, a escola deve informar imediatamente a aplicadora antes de começar a prova, antes de abrir os malotes e pedir o reagendamento da aplicação, desde que, é claro, esteja ainda dentro da janela oficial, né, de 2 semanas da aplicação da avaliação. Então, tem que ser uma comunicação feita com antecedência ali, né, no momentos antes da aplicação e que não esteja ainda iniciado o processo, ou seja, abriu uma lote, conferiu, não pode ter iniciado. E tem também o processo de interposição de recurso, né, que caso a escola tenha se sentido prejudicada por alguma externalidade, enfim, também tem a interposição de recurso, que a gente abre todo ano, depois da aplicação, mas o que a gente orienta é informar a aplicadora de casos que sejam previsíveis, né, que já saibam que vai acontecer, para que não haja prejuízo à escola. Com relação a atendimento especial, né, então, criança especial com 4 CIDs, deverá fazer o SAEB? Então, a criança ela tem o direito de participar do SAEB e ela deve fazer a avaliação, salvo em casos extremos, né, e que sejam justificados. E aí, de novo, é fundamental que o cadastro dessa criança esteja atualizado no censo escolar, com todas as informações para que ela receba, né, o atendimento adequado. Então, a gente, né, deixa claro que crianças com necessidades especiais, elas fazem parte da população-alvo do SAEB e contam para a taxa de participação da escola. E aí, essa pergunta, eu até vou pedir ajuda ao pessoal do MEC, né, como, eu não sei se eu entendi essa pergunta, onde podemos encontrar os dados mais precisos sobre a avaliação com a desigualdade nas aprendizagens. Isso daqui eu coloquei, né, foge ao escopo da nossa coordenação geral do SAEB. Eu desconheço a composição desse cálculo, especialmente porque o SAEB, ele não gera resultados por aluno, né, a gente não divulga resultados individuais. Então, no meu entendimento é que esses resultados, eles precisam ser vistos com cautelas, né, já que a gente sempre divulga resultados agregados, né, por escola, por rede, enfim. Então, não sei se o pessoal puder me ajudar com a resposta, eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta, mas, pelo que eu entendi, a gente não consegue fazer uma análise individual, né, dessas aprendizagens. Bom, era isso. Se tiver mais alguma outra pergunta, a gente vai ficar aqui até para perguntas e respostas. E espero ter respondido as outras dúvidas que a gente recebeu, que estavam relacionadas a como atingir as condicionalidades, o percentual de participação e as condicionalidades aí do VAR. Obrigada. Raíssa, muito obrigado. Foi ótima a sua apresentação. Com relação à última dúvida, eu entendo que tem a ver com a condicionalidade 3 e com o indicador de aprendizagem que o Luiz apresentou. E ali tem o cálculo de como você verifica se o município reduziu ou não as desigualdades de acordo com o resultado da avaliação. Então, estou entendendo que a pergunta foi nesse sentido e acredito que a apresentação do Luiz esclareceu. Okay.
Obrigada. Então, só para dizer, gente, tanto eu quanto o Luiz, quanto a Raíssa, a gente vai ficar também respondendo algumas dúvidas após a apresentação, mas a gente tem ainda mais uma apresentação que é super importante, que é em relação à Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, PNERC, que é uma política capitaneada aqui pelo MEC, por meio da CECADI, e quem vai apresentar aqui é a Lara Vilela, coordenadora geral em Educação para as Relações Étnico-Raciais. Bem-vindo, Lara. Muito obrigado. Olá, olá. Vocês estão me ouvindo, né? Bem, aí. Sim. Legal. Obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação, Igor. Como ele disse, eu sou a Lara Vilela, eu sou coordenadora geral de Educação para as Relações Étnico-Raciais. E aí, eu sei que estão vindo perguntas do tipo, como é que eu posso diminuir a desigualdade de aprendizagem entre crianças brancas e negras? Como que eu consigo caminhar a minha educação para atingir a condicionalidade 3, que é uma das partes aqui? E aí é por isso que o pessoal da equipe do Valdoir me convidou, que eu quero apresentar para vocês a PNERC, que é a Política Nacional de Equidade Racial, Educação para as Relações Étnico-Raciais, Educação Escolar Quilombola, que foi implementada a partir da portaria normatizada, a partir da portaria 470, de 14 de maio de 2024. Então, a gente está quase fazendo um ano aqui, daqui a menos de 10 dias, e para isso eu quero apresentar para vocês as principais ações que a gente tem, tá bem? Deixa eu só compartilhar a minha tela. Pronto. Igor, você pode me dizer se você consegue ver minha tela, por favor? Sim. Legal, obrigada, viu? Então, antes da gente apresentar aqui quais são as principais ações, eu queria primeiro falar uns principais desafios, né? Acho que está posto que a gente tem uma desigualdade entre crianças brancas e negras, mas eu queria trazer principais dados também para a gente trazer números e gráficos e deixar mais claro quais são essas desigualdades, né? Eu vou passar rápido aqui, porque eu sei que essa temática de hoje já foi pontuado por outros apresentadores, mas eu trouxe esses gráficos para mostrar, por exemplo, aqui nesse primeiro, que é com a desigualdade de acesso das crianças negras às creches. Vocês conseguem ver que nessa série histórica, que vai de 2013 a 2019, tem uma linha em cima e uma linha embaixo. A linha de cima é o percentual da população de 0 a 3 anos de idade que estava frequentando a escola ou creche, e que eram as crianças brancas, a linha de cima. E a linha de baixo são as crianças negras. Então, vocês conseguem ver que tem uma desigualdade persistente. Ainda que o percentual de acesso às creches aumentou ao longo dos anos para esses dois grupos de estudantes, então os estudantes brancos e negros, tem uma desigualdade de acesso. E a gente sabe qual que é a importância de uma criança frequentar a creche, né? Primeiro que a primeira infância tem um impacto no desenvolvimento do ser humano. Segundo, que é importante para as famílias ter um local com pessoas profissionais para poder deixar suas crianças e você poder ir trabalhar, né? Então, a gente sabe a importância, e aí por quê? A gente tem que se perguntar, né? Eu trago isso também para a gente refletir juntos aqui, né? Por que a gente tem um percentual maior das crianças brancas comparado às crianças negras, ou essa desigualdade persistente? Aqui é a mesma informação, só que em relação à população de 15 a 17 anos de idade que estava frequentando o ensino médio por raça-cor. Então, entre 2012 e 2021, a linha de cima, que é o percentual da população branca, de 15 a 17 anos, que estava frequentando ou havia concluído o ensino médio, e embaixo, que é a linha azul, é o percentual da população negra. Ou seja, em 2021, enquanto 80% dos estudantes de 15 a 17 anos estavam frequentando o ensino médio ou haviam concluído, 70% dos estudantes negros. E aí vocês veem a mesma informação aqui, ainda que ambos os grupos estejam aumentando na média, sempre tem uma desigualdade persistente aqui. Aqui as reflexões por trás que a gente traz, ela varia um pouco, porque a gente fica pensando, por que será que esse estudante negro está evadindo mais ou não está frequentando o ensino médio?
porque o ensino médio é universalizado, né, a educação básica pública aqui. Então, ela tem escola para ir, no caso, é diferente da questão da creche. Mas as crianças negras, os estudantes negros, eles estão frequentando menos, possivelmente porque eles têm que sair da escola para poder compor a renda com a família, ou também eles se encontram menos acolhidos na escola, porque a gente sabe que tem muitos casos de racismo, tem várias questões por trás que são muito delicadas, elas não, que a gente tem que pensar, que a gente não consegue evidenciar em dados estatísticos tais quais esse, como eu estou mostrando aqui, mas é importante a gente tanto olhar esse número, ver que essa desigualdade é persistente, quanto pensar o que tem por trás disso, para a gente atuar no que tem por trás disso, para mudar essa realidade para os próximos anos, né? Aqui eu trago a desigualdade de aprendizagem, então aqui a nota de SAEB em língua portuguesa para o 5º ano, e aqui são os dados Brasil, tá? E também uma série histórica entre 2005 e 2023. De novo, eu trago para vocês a média de aprendizagem, então a linha de cima é a média de aprendizagem dos estudantes brancos de 5º ano, e a linha de baixo, que é a linha azul, é a média de aprendizagem dos estudantes pretos. Vocês veem, de novo, que, na média, ambas as notas aumentaram, tanto os estudantes brancos quanto os estudantes pretos, mas tem uma desigualdade persistente ao longo dos anos, né? Então, por quê? Por que será que os estudantes pretos estão aprendendo menos? Certamente não é nenhuma capacidade cognitiva diferente. Isso aqui é uma questão de que a escola talvez não esteja acolhendo tão bem. Talvez eles não tenham tantas possibilidades de estudar ou de parar para fazer a tarefa, ou talvez eles tenham algum receio dentro da sala de aula, não se dão tão bem com os professores. Tem várias coisas que a gente tem que atuar em cima, né, obviamente, mas eu quero trazer primeiro as problemáticas por trás, para a gente entender que não dá mais para a gente seguir dessa forma, né? Então, dá para a gente mais seguir com essa desigualdade. Acho que uma coisa aqui que é gritante para a gente, quando você olha que a nota média de 2023 dos estudantes pretos, que é 191,4, é a mesma nota média que os estudantes brancos atingiram lá para 2010. Então, levaram mais de 10 anos para os estudantes pretos atingirem a nota média, a mesma nota média que os estudantes brancos. A gente precisa mudar qualquer estrutura dessas escolas para mudar essa realidade, né? Em relação ao desempenho, e aí de acordo com o nível de proficiência, né, a gente falou aqui que quando eles estiveram em relação ao adequado, quer dizer que a gente está diminuindo, a gente está considerando que os nossos estudantes estão aprendendo mais, né, então eu trago aqui a comparação, por mais que seja importante olhar para todas as raças e cores aqui do nosso país, eu trago a comparação entre os estudantes pretos e brancos, né, e aqui tanto para a língua portuguesa quanto para a língua matemática, e esses são os dados de 2021, ok? Então, quando você olha para os estudantes que estavam abaixo do básico, que é o vermelho aqui, em relação aos estudantes pretos, era 25%, mas em relação aos estudantes brancos, era 11%. E aí, isso inverte quando a gente vai para o avançado, por exemplo, que é o verde aqui. Enquanto 11% dos estudantes pretos estavam com um nível de proficiência avançado, 30% dos estudantes brancos estavam com nível avançado. Então, os estudantes brancos estão aprendendo mais do que os estudantes pretos, né? Eu coloquei ali a nota média, agora eu coloco de acordo com o nível de proficiência, para a gente olhar onde está se encaixando também. Então, vocês conseguem ver esses gráficos, estão todos disponibilizados no eixo de diagnóstico da PNED, tá? Depois eu já vou mostrar o link para vocês, vocês conseguem olhar por estado essa informação, e aqui é para nível Brasil, mas vocês conseguem ver que quanto mais avançados são os níveis de proficiência, maior vai ser o percentual dos estudantes brancos e menor o percentual dos estudantes pretos, né? E aí tem uma pesquisa aqui do PENSE IBGE que pergunta sobre a perspectiva de futuro dos estudantes, perguntou para os próprios estudantes lá em 2019. Então, eu vou só olhar esse aqui para conseguir terminar a apresentação, mas aqui esse de baixo do ensino médio, perguntando o que os estudantes querem fazer quando eles terminarem o ensino médio. A gente imagina que uma trajetória escolar bem, que faça sentido, que vá trazer mais benefícios
a renda do estudante e para a sua autorrealização, né, enquanto vida escolar acadêmica, é pensar, então, em ir para a faculdade, certo? E para a graduação no Brasil, fazer a graduação no Brasil ainda tem um impacto na renda muito grande. Então, você pensa, olha, se o estudante quer sair do ensino médio, ele quer ir para a graduação, significa que ele está tendo uma trajetória escolar bem sucedida. Quando a gente pergunta isso para os estudantes, aqui, olha, dos que querem só continuar estudando, 19% dos estudantes brancos, mas cerca de 8% dos estudantes pretos querem continuar só estudando. Então, por quê? Por que será que o estudante preto está querendo menos ou falar que ele não vai só estudar quando ele terminar o ensino médio? Por que os estudantes brancos, o percentual é bem maior, né? Consideravelmente maior? Qual que é a estrutura por trás disso, que faz eles poderem ou quererem só continuarem estudando após terminar o ensino médio, né? E aí também, outra questão que a gente fica pensando, né, que eu acho que já foi feita essa pergunta, inclusive, para as secretarias, né, mas o que eu faço enquanto Secretaria de Educação? Olha, tem uma série de coisas para fazer, tanto enquanto secretaria, quanto, enfim, enquanto pessoas que estão atuando em cada uma das cadeiras que vocês estão ocupando, mas uma das perguntas que a gente se faz as escolas com maior infraestrutura das suas redes, elas são frequentadas pelo maior percentual de estudantes brancos ou percentual de estudantes negros? O que a gente vê muitas vezes é que, aqui só falando dos estudantes que estão na escola pública, claro, né, mas quando a gente pensa que bairros talvez um pouco mais com o NSE, né, o nível socioeconômico um pouco maior, tem escolas públicas um pouco melhores, que são frequentadas por mais estudantes brancos. Então, é todo um sistema, né? Eu trago aqui a parte de infraestrutura, mas acho que a mesma coisa a gente poderia falar sobre professores mais bem qualificados, né? Então, talvez professores com maior tempo de casa, vamos pensar que são pessoas mais experientes, esses professores, eles estão ou que tenham avaliações melhores, varia muito de rede a rede, né? Como que a gente consegue avaliar qual professor é mais experiente ou é mais qualificado. Mas eles estão dando aula para quem, né? Eles estão dando aula para o maior percentual de estudantes brancos ou percentual de estudantes negros. Então, tem todas várias coisas, várias questões que a gente pode se revisitar e pensar como que está a nossa rede, como está a minha secretaria, como é que está a oferta da educação básica, considerando onde estão os nossos alunos que estão mais necessitados, nossos alunos que estão com menor aprendizagem, que estão aprendendo menos. Como que eu posso colocar a melhor infraestrutura possível? Então, tanto dados para infraestrutura quanto para professores, formação desses profissionais de educação. E aí, para isso, tirando essas motivações que eu trago aqui, a gente lançou a PNERC, né? A gente entende a PNERC como uma continuidade da Lei 10.639, que foi publicada em 2003, e aí a PNERC, ela traz uma série de objetivos. Primeiro que eu queria convidar vocês a lerem a Portaria 470, de 14 de maio de 2024, e aí também a acessarem as informações que eu vou trazer aqui agora, né? A primeira é que os objetivos da PNERC é estruturar um sistema de metas e monitoramento da implementação da Lei 10.639, formar profissionais da educação, prevenir e dar respostas a práticas racistas da educação básica, induzir a construção de capacidades institucionais para as conduções das políticas de ERERE e de educação escolar quilombola, reconhecer avanços institucionais antirracistas, superar a desigualdade étnico-racial na nossa educação e consolidar a educação escolar quilombola. Quais são os eixos da PNERC? E aí eu, na verdade, apresentar um por um com as principais ações aqui, tentando não estourar o tempo que me foi dado, mas eu acho que dessa vez eu consegui. O primeiro eixo é o eixo de coordenação federativa. Esse eixo, ele traz qual que é a governança, né? Porque a gente entende que é uma política nacional que tem que ser realizada e está sendo realizada, na verdade, em regime de colaboração com estados, municípios e em parceria com movimentos sociais, com a comunidade escolar como um todo, né? Por meio da política, a gente está ofertando 1.533 bolsas, que são pessoas que estão trabalhando nas secretarias de estado e municípios para implementar a PNERC.
né? Essas pessoas têm trocas diárias e reuniões constantes dentro das suas próprias unidades federativas. A gente tem uma ação focalizada na PENERC para aqueles municípios que estavam precisando mais de nossa atuação, e tem o selo Petronília Beatriz Gonçalves e Silva. A política teve uma adesão de 100% dos estados e 97,5% dos municípios, ou seja, a gente entende que os secretários e secretárias que aderiram à política têm essa intenção de trabalhar pela equidade racial e ter levado, vocês conseguem ver aqui que a gente está muito orgulhoso de estar contando com essa parceria da maior parte dos secretários e secretárias de educação. Essa é a estrutura da governança da política. Então, para cada um dos estados, tem 2 coordenadores, ou um para representar os estados, outro para representar os municípios, 2 articuladores de formação, aí é a mesma composição, aí 647 agentes de governança regional, ou seja, em cada uma das regionais dos estados, tem uma pessoa lá que é representante da PENERC, que está responsável pela implementação da PENERC, e aí as indicações foram tanto pelos estados quanto pelos municípios, e tem os agentes de governança local, que fazem parte da ação focalizada. A ação focalizada, tudo o resto que eu vou falar para vocês aqui é para todo mundo, né? Mas especificamente esses municípios, 773 municípios e 7 estados, que estão disponibilizados essa lista no site da PENERC, eles têm um apoio adicional, né? O que é esse apoio adicional? Tanto o PDDE Herero e PDDE Quilombola para todas as suas escolas, um valor de R$ 1.800 a R$ 3.700, quanto o agente de governança local, ou seja, uma pessoa a mais para as suas secretarias para trabalhar com a implementação da PENERC. E aqui, a gente, por fim, a última ação desse eixo é o selo Petronilha. O selo Petronilha, a gente lançou o edital no dia 13 de janeiro, nesse momento, e ele conta tanto com a valorização daquelas secretarias de Estado e município que já estavam fazendo ações de educação para as relações étnico-raciais e educação escolar quilombola, e aí tem a segunda fase do selo, que a gente está nesse momento avaliando, que a gente vai selecionar 20 dessas secretarias que foram contempladas com o selo para receber um recurso de R$200 mil para valorizar e dar continuidade a essa série de ações que elas estão realizando. O próximo eixo é o eixo de monitoramento e diagnóstico da implementação da 10.639. Gente, acredito que o vídeo e o áudio da Lara travaram. Vamos aguardar só um minutinho que talvez já volte. Pessoal, parece que a Lara teve um probleminha técnico, então a gente vai dar seguimento aqui. Essa apresentação da PENERC é bastante no sentido de ajudar vocês a pensar essas ações. A gente recebeu muitas dúvidas nesse sentido, né? Quais são as ações? Quais são as medidas práticas que a gente deve tomar no intuito de reduzir desigualdades e, por consequência, ser habilitado na condicionalidade 3, avançar nos indicadores. Então, a PENERC é um instrumento para isso, né? Essa política de equidade racial e para a educação das relações étnico-raciais. Eu gostaria de passar agora a palavra para o Luciano Rizinho. O Luciano é da Coordenação Geral do Censo Escolar da Educação Básica, lá do INEP. Oi, a Lara voltou. Lara, está ouvindo a gente? Eu tô, gente, desculpa, eu não sei o que aconteceu, meu computador desligou sozinho. Eu espero que isso não aconteça de novo, tá bem? Eu vou voltar para onde eu estava, pode ser, Igor? Pode. Eu estou finalizando já, tá bem? Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Obrigada, Igor. Espero que as buzinas vocês consigam me ouvir.
Mas o próximo eixo da política é o eixo de diagnóstico e monitoramento da 10.639. A Lei 10.639 foi publicada em 2003. Até o ano passado, a gente não tinha tido nenhum diagnóstico oficial sobre como estava a implementação da 10.639. E aí a gente realizou esse diagnóstico e disponibilizou os dados no site da PNERC também. Então, se vocês entrarem no site da PNERC, vocês vão ver o diagnóstico lá da implementação da 10.639, quanto dos principais indicadores. Tem 2 painéis lá de monitoramento disponibilizados, né? Esses principais dados são os dados do censo, que eu apresentei agora, e aí tem outras informações lá que vocês podem falar, ver, mas também tem o do diagnóstico da implementação da 10.639, e, inclusive, pode ser filtrado para todos os municípios e estados que responderam. Então, fica pensando, olha, Lara, eu não sei muito bem como que eu posso avançar na 10.639. Bom, esse diagnóstico ele já traz os caminhos também. Se lá está falando, por exemplo, que a minha secretaria do município de Barretos não tem, esse é um exemplo só, tá? Se Barretos estiver aqui, mas não tem uma pessoa responsável por trabalhar com a equidade racial, se eu respondi não ano passado, eu preciso caminhar para responder sim no próximo ano, que a gente vai lançar esse diagnóstico novamente no próximo ano. E aí tem uma série de perguntas, foram 48 perguntas que foram realizadas, e aí tem todos os próximos passos, então, né, que a gente já sabe qual que é a foto atual, que foi a foto do ano passado, e quais são os próximos passos que eu quero seguir enquanto Secretaria de Estado ou município, né. O próximo eixo é o eixo de formação de profissionais de educação. Pelo MEC, a gente está ofertando, até o momento, 215 mil vagas, né, de formação de educação escolar quilombola e educação para as relações étnico-raciais, com a intenção de aumentar, inclusive, essas vagas. Vocês vão ver nesse mapa que está colorindo aqui, o vermelho são onde a gente tem formação presencial, ou seja, presencial, e o verde é uma formação online com tutoria que a gente está fazendo em parceria com a CAPES. Essa formação, que é a formação que a gente tem o maior quantitativo de vagas, que são 150 mil vagas, se vocês entrarem no site da CAPES, que é esse link aqui, que vai ser disponibilizado por um dia para vocês, vocês vão ver que tem quais editais ainda estão abertos, e também fique ligado, porque novos editais vão ser reabertos. Os editais todos já foram abertos, mas eles estão em uma fase de reabertura, tá bem? E a gente tem parceria com 45 instituições pelo Brasil. O próximo eixo é o eixo de material didático, pelo qual a gente está fazendo principalmente parceria com a Secretaria de Educação Básica, que é responsável pelo PNLD, fazendo a formação dos avaliadores do PNLD, quanto também fazendo novos editais, né, que aí, por exemplo, esse edital do PNLD literário, e a gente vai enviar ainda nesse ano guias informativos sobre orientações didáticas sobre as diretrizes nacionais de educação escolar quilombola. O próximo eixo é o eixo de protocolos de prevenção, identificação e respostas ao racismo na educação. Nós vamos enviar até o final desse semestre 5 protocolos para CETES, um protocolo para cada uma das fases da educação básica e ensino superior, que é basicamente uma estrutura para que professores e diretores escolares saibam tanto como prevenir, quanto identificar e como atuar em casos de racismo nas suas escolas e universidades. O eixo 6 é o eixo de trajetórias negras e quilombolas. Esse a gente vai colocar todos os lançamentos no site também, tem mais coisas além disso, tá? Aqui são os principais exemplos, mas queria convidar vocês a olharem quais são esses apoios de formação que a gente está construindo em parceria com a UESBA, com o Vale de Jequitinhonha, Crioulo Calumba e com o FRB. E aí, por fim, o último eixo é o eixo de difusão de saberes, que a gente também vai enviar diversos materiais para as redes, mas tem materiais já disponibilizados, tal qual esse primeiro, que é o Educação Antirracista em Diálogo, que é uma série de entrevistas que foi realizado pela ex-ministra Nilma Lino Gomes, com ativistas e militantes e pessoas emblemáticas para o movimento negro quilombola, que os professores têm gostado muito de assistir e estão tirando muito proveito disso. Com isso, eu queria agradecer aqui o convite e pedir desculpas tanto pelo cair quanto pelo barulho que está aqui atrás. O barulho da buzina, né? A gente está ouvindo, mas está bem baixinho, Lara. Deu para te ouvir muito bem, viu? Obrigado, Lara.
Sem mais delongas, vou passar a palavra para o Luciano. O Luciano está aqui representando a equipe do Censo Escolar do INEP. Ele queria fazer alguns apontamentos, reforçando alguns pontos que já foram falados em relação ao censo, mas dando alguns destaques. Luciano, você está ouvindo a gente? Sim, perfeitamente. Me ouvem? Sim. Tá. Em relação ao censo escolar, teve algumas questões prévias que chegaram para nós, para ajudar a orientar esse debate aqui agora à tarde, né? E uma das questões que até a Raíssa abordou e foi muito recorrente é a questão do campo por raça e a questão da deficiência, né? Então, o campo por raça, no censo escolar, a orientação é que essa informação, ela tem que estar organizada dentro da documentação de secretaria. Então, as fichas de matrícula, precisa observar que elas precisam conter essa informação. É importante que pela resolução do Conselho Nacional de Educação número 1 de 2018, que a Raíssa citou, ela orienta as redes a fazer a essa atualização e essa organização de informações justamente para orientar a pesquisa censitária. Então, é muito importante que a cada ano seja coletada informação. A questão cor-raça, ela tem muito a ver com identidade das pessoas, e a percepção de identidade, ela tem muito a ver com o processo de conscientização e por questões que a Lara trouxe, e que a Raíssa também trouxe. Então, é importante que as escolas, que as redes trabalhem essas questões, tanto com os estudantes, também como com os pais. Eu sei que muitas vezes a resistência à informação advém do pai, principalmente dos menores de 16 anos, menores de 18 anos, que na hora do ato da matrícula, às vezes, não querem informar a questão da cor-raça, e muitas vezes o secretário escolar, no preenchimento, acaba ficando sem informação. E isso acaba indo para o censo escolar. Então, a gente só muda essa qualidade de informação trabalhando mesmo pedagogicamente. Em 2007, quando a gente começou a pesquisa, o campo cor-raça chegava a ficar 30% sem preenchimento. Hoje já reduziu para em torno de 12%, mas a gente tem praticamente 1 a cada 10 estudantes que não tem a informação para esse estudante. Então, só vai resolver esse problema realmente trabalhando pedagogicamente. Não tem como atribuir a informação por raça pelo secretário, pelo professor. Realmente, ele tem que vir no ato da matrícula, porque a informação da ficha de matrícula é que vai subsidiar. E a mesma coisa, a questão da deficiência, eu alerto o seguinte, por exemplo, eu sou um caso, eu estou perdendo a audição do ouvido esquerdo. Eu não sou surdo, mas a minha tendência, se continuar perdendo, estou com acompanhamento médico, talvez que eu tenha uma baixa audição, eu não sei até quando vai evoluir, estou acompanhando. Então, muitas vezes, a questão da deficiência, ela vai acontecendo ao longo da vida do estudante. Então, é preciso que a escola, no processo de matrícula, tenha uma atenção. E aí, um outro aspecto que eu chamo a atenção é que os processos de treinamento do censo escolar vão se iniciar agora no mês de maio, no mês de junho. Então, é muito importante. O INEP não obriga o município a ter um cargo lá no estatuto de cargo, plano de cargo, estatuto do magistério, tem um coordenador geral de censo por município. Mas a gente trabalha com essa organização há muito tempo. Então, é muito importante que o município tenha um coordenador que exerça essa função, que seja interlocutor com a Secretaria Estadual, e a Secretaria Estadual tem uma interlocução, tem essa coordenação estadual, e nos articularmos dentro do processo de declaração do censo, porque durante todo o processo do censo vai uma série de relatórios, uma série de informações, inclusive relatórios específicos sobre o SAEB, sobre as turmas SAEB, todos os anos SAEB, nós mandamos relatórios, então é preciso ter atenção desse coordenador geral, verificar essas informações, atuar junto com as escolas, e é muito importante, a gente faz um treinamento para a coordenação estadual faz o treinamento para as coordenações municipais, que os municípios façam treinamento com seus secretários, ou auxiliares de secretaria, ou diretores escolares, que também são corresponsáveis, para que acompanhem todo esse processo. Então, quanto melhor estiver articulado esse processo de declaração para o censo, melhor vai ser a informação. Muitas vezes, se tem uma preocupação de garantir a informação da matrícula por causa do Fundeb, mas, visto que foi discutido e como foi constituído o VAR,
é importante que, para além da matrícula, outras informações que caracterizem demograficamente e bem essa matrícula estejam dentro da pesquisa censitária para que subsidie todo o processo, para que a gente tenha a melhor informação possível. E essa informação ela é feita desde 1932 justamente para gerar avaliação. O mais importante dela é gerar reflexão e pontos de se pensar o que eu preciso fazer para que a minha rede seja cada vez mais inclusiva, minhas escolas sejam mais inclusivas e que a gente garanta o direito à educação. Tendo mais questões, eu fico à disposição de vocês e também nos treinamentos adiante do censo escolar também vai estar envolvido. Se a gente se encontrar por aí, a gente está à disposição para trabalhar com vocês e orientar o melhor possível para que todos os municípios tenham a melhor informação possível no censo. Muito obrigado, Luciano. Fala certeira também. A gente, o tempo todo nesse encontro, reforça muito a importância do censo escolar, né? Tanto dos dados preliminares quanto dos dados finais, a importância de uma transmissão correta dos dados do censo, porque isso impacta ali na condicionalidade 2 em relação à participação, impacta nos indicadores, então é importantíssima a sua fala. Vou passar também para o Luiz, que eu acredito que tem algumas dúvidas em relação à condicionalidade 3 que ele pode abordar. Luiz? Sim. Obrigado, Igor. Eu recebi aqui algumas dúvidas, né? Teve uma dúvida que falou assim, sendo a prova do SAEB bianual, como pode uma rede estar habilitada na condicionalidade 3 no ano e não estar no ano seguinte? Será porque mudaram as métricas de avaliação, já que os resultados são os mesmos? Bom, essa situação aqui que uma rede pergunta ainda não aconteceu, né? Porque no exercício financeiro de 2024 eram outros dados, foram comparados os dados de 2017 e 2019. Né, e também 2019 para 21, para aqueles que não conseguiram alcançar de 17 para 19. E no exercício financeiro de 2025, entrou também o SAEB 2023, né, foi comprado 19 e 23. Então, os dados mudaram, né, e a metodologia também mudou, de 2024 para 2025. Né, então, essa situação ainda não aconteceu. Ela pode acontecer de 2025 para 2026 se a metodologia mudar, mas a proposta que o INEP levou, a metodologia teve pequenos aprimoramentos só para ser mais inclusiva, na verdade. Então, essa situação também não vai ocorrer de 2025 para 2026 se a proposta que a gente enviou para a CIF for aprovada. Né? Nenhum ente que foi habilitado vai deixar de ser habilitado. Pode ser que ocorra o contrário, pode ser que um ente que não foi habilitado passe a ser habilitado, caso, por exemplo, a CIF decida por incorporar também no cálculo a comparação entre 2021 e 2023 para aqueles entes que não foram habilitados na comparação entre 2019 e 2023. Né? Teve uma outra pergunta que foi assim, meu município teve o índice de desigualdade socioeconômica, né, resultado de 0,17, e foi considerado não habilitado na condicionalidade 3 do VAR. Qual o motivo da não habilitação, visto que o número foi inferior a 1? Bom, na verdade, o 1, né, ele é o melhor resultado, né? Seria que todos os estudantes estão no nível adequado. Né? Mas o que importa mesmo não é o valor do indicador só no último ano, é o valor da comparação, é a diferença entre o resultado, né, que daqui o desigualdade, né, a diferença entre 2019 para 2023. Né? Isso é o que importa. Então, se você melhorou de 2019 para 2023, você é habilitado. Né? Mas tem que melhorar no socioeconômico e no racial. Teve outra pergunta que também foi nesse sentido, que falava, por que não compensaram os municípios ou não dão 50% do VAR para aqueles que melhoraram só no racial ou só no socioeconômico? Bom, daí é uma questão da lei. A lei fala que a condicionalidade 3, os municípios têm que melhorar nas desigualdades socioeconômicas e nas desigualdades raciais, você tem que melhorar nas duas. Então, nesse caso, não há nada que a gente possa fazer, porque a lei fala que tem que melhorar nas duas dimensões. Né? Teve outras perguntas que foram do tipo, como posso corrigir a condicionalidade 3, que foi respondida errada? Assim, como a gente falou, a condicionalidade 3, ela parte dos dados do SAEB, principalmente, né? Em primeiro lugar, do SAEB. Então, assim, é o aluno que responde tanto a informação étnico-racial, quanto a informação socioeconômica, quanto faz a prova.
Então, assim, não é a rede que informa ao INEP, né, a constitucionalidade 3, como ocorre no caso da constitucionalidade 1, da 1, da 4 e da 5, né, que informa o MEC. No caso da constitucionalidade 3, a gente apura o resultado da constitucionalidade 3 com base nos resultados do SAEB. Então, assim, não tem como corrigir mais o dado de 2023 e o dado de 2019, né, esse é o dado que está valendo. Né? O que tem agora é o SAEB 2025, que não vai valer para 2026 ainda, porque o resultado só vai ficar pronto no final de 2026, o resultado do SAEB 2025, e só vai ser utilizado para o exercício financeiro de 2027. Então, o SAEB de 2025 é muito importante para que a rede possa receber o VAR em 2027 e em 2028. Né? Por isso é importante que estejam atentos aí a essas dimensões que a gente elencou nas nossas apresentações, de preenchimento correto do censo escolar, de conscientização dos alunos para comparecerem no dia da prova do SAEB, para preencherem adequadamente as informações do questionário socioeconômico, né? Então, essas questões, a mobilização, o acolhimento dos alunos do dia da prova, tudo isso é importante para que a rede possa ir bem no SAEB 2025 e consiga receber o VAR em 2027 e 2028. Eu acho... Teve uma outra pergunta que foi se a constitucionalidade 3 está somente relacionada às avaliações das ações do município informadas no âmbito do PAR também são consideradas. Não, é só o SAEB, né? E a informação de cor, raça, a gente pega do censo só para aqueles alunos que não têm informação de cor, raça no SAEB. Então, a gente dá prioridade para a autodeclaração do aluno. Aquilo que o aluno declarou no SAEB é aquilo que a gente considera enquanto cor, raça do aluno. Se ele não tiver declarado nada no SAEB, quanto à cor, raça dele, a gente busca a informação desse aluno no censo. Né? Então, teve outra pergunta aqui, se não foi contemplado em 2025, também não vou receber em 2026. Se você foi barrado na constitucionalidade 3 em 2025, em 2026 depende disso, de haver alguma mudança da metodologia na qual você seja contemplado. Senão, vai continuar sem ser contemplado em 2026, mas você tem que agir para melhorar no SAEB 2025 para poder receber em 2027 e 2028, né? Fundamental isso. Atuar agora para esse SAEB 2025, aí mobilizar a rede, mobilizar os alunos para o SAEB 2025. Eu acho que são essas as perguntas, basicamente, que deram para mim aqui. Não sei se tiver mais alguma, depois eu posso responder também. Obrigadão, Luiz. Reforça esse ponto, viu, gente? A gente sabe que no planejamento educacional nada é de um dia para o outro, né? A gente sempre está numa construção que é contínua, e por isso que o resultado do SAEB agora está impactando em anos posteriores. Então, não é possível que o resultado do SAEB 2025 já impacte diretamente 2026, mas ele vai impactar os próximos anos. Então, por conta disso, o trabalho tem que ser feito agora, aproveitando que esse é um ano de aplicação do SAEB, aproveitando que esse é um momento, né, de fazer uma intervenção, de fazer um planejamento de ações junto com as escolas, para que isso impacte no financiamento dos próximos anos. Vou passar a palavra para a Raíssa também, que eu acredito que ela tenha tido ainda uma questão sobre o SAEB. Uma questão também, Igor, que eu vi aqui, que eu deixei passar. Não, que perguntaram aqui se só para a constitucionalidade 3 só são considerados alunos que fizeram o SAEB ou são todos os alunos da escola. Não, é só os alunos que fizeram o SAEB, que precisa ter a medida de desempenho deles para comparar o desempenho dos vulneráveis entre 2019 e 2023 para ver se o desempenho melhorou ou não. Então, só os alunos que fizeram o SAEB são considerados para o cálculo da constitucionalidade 3. É isso, desculpe. Perfeito, Luiz, obrigado. Raíssa? Eu recebi uma pergunta só com relação ao questionário socioeconômico, se ele vem junto com a prova, também para os alunos do 5º ano. Então, sim, os questionários do aluno, eles são sempre respondidos no momento da aplicação da prova, como eu falei. Depois, acho que na maioria das vezes, depois do segundo dia, quando tem segundo dia, né, de aplicação. Mas, no final da prova, a aplicadora distribui os questionários para os alunos e eles respondem, né, ali no momento. Acredito que eles tenham 30 minutos para responder e não tem interferência, como eu falei, de ninguém da escola ali, só mesmo do próprio aluno. Beleza. Foi a única resposta, a pergunta que eu recebi extra.
Perfeito, obrigado, Raíssa. Obrigada. Recebi também aqui algumas dúvidas em relação ao referente ao planejamento para 2025, eu entendo que é em relação ao preenchimento do CIMEC, né? No segundo semestre, bem no início do segundo semestre, a gente vai abrir o prazo para todas as redes preencher o CIMEC em relação às condicionalidades 1 e 5. Essas a gente não está tratando como foco aqui desse encontro. Com relação às condicionalidades 2 e 3, que são as que a gente está tratando aqui, elas dependem diretamente do SAEB. Então, a gente tem que fazer de acordo com os dados que a gente tem do SAEB. E aí, os dados que a gente tem do SAEB fechados, é essa comparação da evolução entre o SAEB 2019 e o SAEB 2023. Não é possível, né, para esse ano, a gente conseguir fechar o ano já com o resultado do SAEB 2025. Vocês sabem que o resultado ele só sai no ano seguinte. E com relação à metodologia do VAR, né, como que vai ser quais são os parâmetros, quais são os critérios para 2026, isso tudo está sendo deliberado pela CIF, pela Comissão Intergovernamental de Financiamento. Então, essa comissão delibera, a partir das resoluções dessa comissão, a gente faz a orientação para vocês de quais são os critérios que estão sendo aplicados. Tá bem? Vou passar a palavra para a Lara, que também tem algumas dúvidas. Oi, Igor. Claro, eu não consegui ouvir muito, porque tá muito barulho aqui, mas a Laninha mandou, tá? Vou responder, nem se me avisa se tá tudo certo. Algumas pessoas perguntaram como que faz para ser agente, foi uma indicação dos municípios e estados, isso, tá bom? Eu vi que a Eliane Bravo me ajudou já aqui com as respostas no chat, tudo que ela falou tá certo, agradeço muito, tá, Eliane? Eu queria, assim, acho que tem duas questões, né? Primeiro, a ação focalizada. A ação focalizada foi escolhida lá em no começo do ano passado, com a lista anterior de municípios que não tinham atingido a condicionalidade 3 do VAR. A lista de municípios que têm acesso às ações de ação focalizada está disponibilizada no site do PNED. Todas as outras ações são para todos os estados e municípios, tá bem? Cada um dos estados e municípios tem bolsistas, e aí a gente vai disponibilizar também qual que é o e-mail dos coordenadores no site, né, para vocês conseguirem buscar. Mas, de qualquer forma, cada um dos estados já sabe mais ou menos quem é, sabe? Se eu estou próximo da Secretaria Estadual de Educação, as informações talvez já estejam centralizadas, mas todos os estados têm pelo menos umas 30 pessoas trabalhando pela PNED, uns têm bem mais, inclusive, então, queria falar para vocês terem essa troca com as secretarias, né, e aí tem tanto pessoas representando os municípios quanto os estados. Ou também falar com a seccional da Undime, né, se eu estou, por exemplo, no estado de São Paulo, sou um município do estado de São Paulo, perguntar para o presidente da Undime, da seccional da Undime de São Paulo, falar quem são os agentes de governança aqui. Ele vai te passar uma listagem das pessoas com quem você pode dialogar. E aí, no site da PNED também tem o edital, que é o selo Petronilha. Queria convidar as pessoas, quem perguntou aqui, a ler os critérios, tá? Mas, assim, falando de forma resumida, era ter aderido à política, ter respondido o formulário do diagnóstico e ter atingido o índice de formação que a gente considerava bom. Era cerca de 50, acho, para municípios e 60 para os estados. Mas aí está lá no edital que foi publicado no dia 13 de janeiro de 2025, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu não respondi ainda. Quais são as principais ações a nível de Secretaria de Educação da escola para promover as desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais? Acho que aqui não tem uma resposta só, né? Tem várias ações que podem ser feitas. Acho que a primeira de todas é considerar isso no planejamento da secretaria. Tem diversas ações que eu faço todos os dias. Eu oferto formação para os professores de matemática, eu oferto materiais didáticos, eu faço alocação de professores, alocação de alunos de acordo com a infraestrutura. Acho que precisa ser feita uma reflexão para absolutamente todas as ações que vocês realizam com viés racial e socioeconômico. Será que eu estou atingindo todos os municípios, chegando em todos os meus estudantes, quem está precisando mais, né? Será que meus materiais didáticos veiculam informações racistas?
na minha formação de matemática, eu tenho uma visão de que é só matemática, ou quem que está aprendendo mais? Será que eu estou entendendo que os estudantes estão aprendendo menos? Tem várias questões a serem feitas aqui, que não dá para falar de uma resposta só, mas eu queria provocar essas explorações que podem ser realizadas, né? A gente também lançou no mês passado, encontros formativos via YouTube de temas relacionados à PNERC. Semana passada, por exemplo, a gente fez um de regime de colaboração e a PNERC, né? Quais são os principais princípios de regime de colaboração e como que a gente pode pensar a PNERC em cima disso. E a gente vai realizar parecidos com esse e com outros assuntos também, né? Então, trazer uma diretora, uma gestora escolar, que está fazendo ações de equidade racial e de promoção da valorização da cultura dos nossos estudantes, né? Então, convidar vocês a acompanharem também esses encontros formativos, tá? Acho que eu respondi as que chegaram para mim, Igor. Beleza, muito obrigado, Lara. Bom, já por conta do horário, a gente está se encaminhando já para o encerramento. Eu queria deixar aqui mais uma dúvida aqui, Igor, eu não sei se eu... pode falar, Luiz. Não, perguntaram aqui, os dados tanto do questionário socioeconômico quanto do resultado da aprendizagem para habilitar na condicionalidade 3. Caso o município atenda só os anos iniciais, é considerado o resultado do 9º ano? Não, se o município só atende os anos iniciais, então ele só vai ter feito a prova do SAEB para o 5º ano. Então a gente só vai considerar o 5º ano, não será considerado o 9º ano. É isso. Só isso. Tá certo. Obrigado, Luiz. Bom, gente, caminhando para o encerramento, queria deixar aqui meu agradecimento primeiramente a Undime por ter viabilizado esse momento, né? Agradecer também todas as redes municipais que nos acompanharam. Temos aqui ainda 134 participantes, mas tivemos aí mais de 250 em dado momento. As redes municipais dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo estiveram aqui com a gente conosco. A gente tem também, está fazendo esses encontros por regiões para dar essa oportunidade de diálogo, né, com vocês. Agradeço bastante as equipes do INEP, o Luiz Caseiro, agradeço a Raíssa Ortega, agradeço o Luciano Rizin, e agradeço também a Lara, aqui do MEC, da CECADI, que já é parceira nossa, e dizer que todas essas falas, elas convergem para um mesmo rumo, né? A gente entende que esse momento aqui é um momento de planejamento da rede de vocês. A gente está ainda no 1º semestre, a gente está no momento de coleta do censo escolar, a gente está no momento de preparação para o SAEB, né, no final desse ano, outubro e novembro. Então, esse é o momento, né, nesse 1º ano de gestão municipal, que vocês podem fazer a diferença, que vocês podem planejar, pensar nas ações, nas intervenções, para gerar uma educação de melhor qualidade, com menos desigualdade, e por consequência disso vem o VAR, né? Vem essa complementação do Fundeb, que a gente sabe que é um recurso federal bastante importante para todos os municípios. Então, encerro por aqui, agradeço a todos pela presença, agradeço a contribuição dos técnicos e a participação de todos os municípios. Muito obrigado.